Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao canal Angeline. Hoje vamos conversar com Gleide Neubauer. Ela é uma terapeuta quântico, é brasileira, mora na Suíça. Gravamos o programa em duas partes. Neste de hoje, ela nos conta como foi passar por uma EQM, experiência de quase morte, por que decidiu ser a tradutora das canalizações do Cryon e vai contar também um pouco da sua história de vida. No segundo programa, na próxima quinta-feira, ela vai nos explicar como foi passar por uma Covid e o que a sua situação espiritual a ajudou. Vai também falar sobre outras dimensões e, de quebra, vai contar um pouco sobre São Miguel Arcanjo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal Angeline, faça a sua inscrição, acione o sininho e também nos acompanhe pelo Spotify. Lembre-se que é muito importante para nós e para todas as pessoas disseminar cada vez mais a cultura do encontro e a cultura da paz. Gleide Neubauer, terapeuta quântico. É um prazer recebê-lo aqui no canal Angeline. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. O prazer é meu, Cris, por poder estar aqui, por ter sido convidada por ti, uma pessoa muito especial. E estamos aí juntos, né, a trazer aí um pouco do nosso conhecimento nas nossas experiências que a gente vem vivendo durante o nosso caminho aqui na Terra. Vamos lá. Antes que alguém diga que está errado, vou dizer que não. O termo é esse mesmo, terapeuta quântico. Certo, Gleide? Certo, exatamente. Terapeuta quântico, porque deriva-se da física quântica. É o seguinte, a Gleide, ela mora na Suíça, é uma brasileira que está lá há muito tempo e que não começou da forma como ela está hoje. Ela passou por diversas religiões, também por diversas profissões e foi voluntária em várias situações, não é? Com idosos, em hospitais, tudo. Então, eu gostaria de começar aqui a nossa conversa, Gleide, você contando um pouquinho como é que começou a sua história aí na Suíça e por que você decidiu sair do Brasil. Bom, então vamos lá. Esse é todo um preparamento que vem sendo feito já desde a minha infância, né? Eu sinto isso, eu tenho muito consciente isso dentro de mim, até mesmo por causa da língua. Quantas vezes na minha infância eu passava na porta de uma escola de línguas e lá estava escrito, aprenda o alemão. E eu ficava maravilhada com aquilo, eu sentia, um dia eu vou aprender o alemão. E vim parar na Suíça. Em 2001, a força do amor me trouxe para a Suíça, logo após que eu terminei de estudar, né, no Brasil, eu tinha acabado de terminar na Escola Superior de Aeronáutica, como aeromoça, comissária de voo, então eu tive uma pausa e vim passar uns 3 meses por aqui, e tudo aconteceu, me apaixonei, me casei, e tive um casamento de 12 anos com um suíço, né? Mas depois, é claro, a vida dá várias voltas, como deu em todos os sentidos, me casei novamente, e nisso tudo já estou na casa dos 21 anos aqui na Suíça. E aí você era uma pessoa, quando você chegou na Suíça, você era evangélica ou você se tornou evangélica quando você chegou aí? Vamos lá, então. O evangelismo, ele entrou na minha vida quando eu estava para completar 6 anos de idade. Foi devido a uma malatia que eu tinha nos rins, né? E aí também foi tudo que deu início também ao terapeuta quântico, que eu descobri que teria, então, o dom da cura com as mãos. Aos 6 anos de idade, eu tive um problema sério nos rins, que eu teria que passar por um transplante.
E a minha mãe disse à médica, não, ela não vai, primeiro nós vamos fazer um tratamento espiritual com ela numa casa evangélica, tá tudo bem. Depois de 7 dias, foi pronunciado que eu estava curada, e eu aceitei aquilo. Que Realmente eu estava maravilha. curada. Foi. Eu cheguei em casa, a coisa que eu não fazia há meses era comer uma comida temperada, só tomava sopa com óleo, mais nada. Então, cheguei em casa, fui comer o quê? Chouriço com meu pai. Coisa que hoje eu não como mais o chouriço, mas naquela época eu me sentei à mesa com ele e fui comer chouriço. E a minha mãe, Gleide, não faça isso, você está doente. Não, eu não estou doente, eu estou curada. Aquele senhor, que era o pastor, ele disse que eu estou curada, e eu estou curada. Nunca mais eu fiquei doente. A partir daí, começou a minha vida dentro do evangelismo. Isso perdurou até os meus 17 anos de idade. E qual foi o ramo da igreja evangélica? Se eu contar, mamma mia, foi uma transformação da água para o vinho. Era Deus é amor naquela época. A igreja Deus é amor. E daí, mas durante um tempo, eu ficava de uma para outra, sabe? Era como eu não conseguisse ainda a resposta para as minhas perguntas. Por exemplo, por que eu vivo? Para que eu estou vivendo, né? De onde eu venho, para onde eu vou? E aí eu passava de uma congregação para outra, de uma religião para outra. Foi então que, em 2003, logo após o nascimento do meu filho mais velho, aqui na Suíça, né, eu tive o meu primeiro contato com o espiritismo cristão, na linha de Allan Kardec. E aquilo para mim foi, uau, fantástico, porque eu cheguei no meu limite posso falar da palavra depressão aqui? Sim, claro. Pronto, então, cheguei no limite da minha depressão, porque o espírito, quando ele está em evolução, ele tem depressão muito cedo, ele sofre de ansiedade muito cedo, ele quer saber o porquê que eu estou vivendo, né? Então, ele tem sede de sabedoria. E o espírito, nessa sede de sabedoria, e quando chega o momento certo, ele sente. Então, foi através de um telefonema que eu recebi, que nem era para mim, era uma pessoa que estava... Eu conversei com essa pessoa, com essa mulher, durante 3 horas, sem conhecer, sem nunca ter visto ela pessoalmente. Então, houve ali uma conexão, uma sintonia, onde eu me entreguei completamente. E a gente tem sempre aquele paradigma, né, que todo ser iluminado vem de um ramo específico. Então eu perguntei para ela qual era a religião dela, como se hoje isso... Hoje para mim não importa a religião das pessoas, mas naquela época ainda importava. Por quê? Porque o véu ainda estava espesso, né, na minha mente, no meu sentimento, na sabedoria. Então, eu perguntei a ela sobre a religião dela, pelo motivo de eu estar me sentindo tão bem na presença dela. Ela disse para mim, eu sou espírita cristã. Aí eu, gente, você faz aquelas coisas todas que não se faz com os animais e tudo mais? Ela, não, minha querida, não. É muito pelo contrário. Nós seguimos apenas os passos de Jesus. Então, ela me enviou alguns livros. Eu comecei a estudar, né, o E aí espiritismo cristão. Segundo Allan Kardec, é isso? Segundo Allan Kardec, exatamente. E foi onde eu fiquei, a minha vida se transformou totalmente, né? A depressão nunca mais, a ansiedade nunca mais. Encontrei respostas para as minhas perguntas, de onde eu venho, para onde eu vou, qual é o sentido da vida, né? E fiquei no espiritismo durante uns 12 anos também da minha vida. Foi onde nós fundamos aqui o grupo de estudos espíritas Chico Xavier, aqui na cidade de Chur, na Suíça. Depois eu fiz parte também da Federação Espírita como segunda secretária. E foi tudo se desenvolvendo de uma forma
magnífica na minha vida. Até que na minha segunda gravidez, me surgiu, logo no terceiro mês, foram me surgindo mensagens de cryo. E essas mensagens, elas vinham assim, a gente fala que do nada, né? No telefone. E eu olhava aquilo, uma vez eu cliquei, porque o nome me chamou muito a atenção, Cryon. E eu ouvi, I am Cryon. E eu, uau, que lindo. Mas isso é para mim, eu falei assim, deve ser mais algum pastor fanático nos Estados Unidos. Ignorei. Ignorei, mas passado alguns dias, voltou novamente. Eu ignorei de novo. Você está falando daqueles avisos que o YouTube faz, que eles vão chamando a atenção da gente sobre Sim, alguns vídeos. Exatamente, isso, né? exatamente. E também eu gostaria que você explicasse quem é cryo, né? Que as pessoas, algumas pessoas ouvem falar, mas nem todo mundo entende, né? Sim, sim. Então, voltando lá, foram surgindo, até que um belo dia surgiu novamente. E eu senti forte aqui do alto, porque as nossas entidades, os nossos mentores espirituais, ou podemos dizer, chamar também de anjos da guarda, né? Eles falam com a gente de uma forma especial, muito clara. Vem de cima, eu sinto que vem daqui. Então veio, dessa vez você vai ouvir. Aí eu, epa, tá bom, dessa vez eu vou ouvir. E comecei a ouvir. E aquelas mensagens foram entrando de uma forma dentro de mim, do meu ser, foi transformando tudo. Porque Cryon é uma energia amorosa. Como surgiu o Cryon? Cryon foi enviado à Terra houve toda uma conferência, não? Então, houve com o Arcanjo Miguel, com o Cron, e foi enviado Cryon para tratar da grade magnética que emana o planeta Terra. Por quê? Essa grade magnética, ela estava com defeitos, com buracos. Esses buracos foram causados por causa da maldade, né? Por causa de toda essa maldade que está surgindo, que tem, né? Sempre houve no planeta Terra, os danos, a natureza, tudo isso foram causando esses, como que eu posso explicar? Essa danificação, pode-se dizer isso? Isso, foi se Aliás, danificando. Eu quero até pedir aqui já antecipadamente desculpa, porque se por um acaso eu pronunciar alguma palavra errada, eu peço já perdão, porque... Não se preocupe com isso. Acontece, depois de 21 anos morando fora do Brasil, aí acontece algumas vezes, mas tudo bem. Então, Cryon foi enviado para isso, para enviar, para reparar essa grade magnética, para que nós, os seres humanos, começássemos a vibrar mais em amor, porque somente no amor que há a iluminação, a evolução do ser humano. Caso ao contrário, não dá, não é? Então, podia até mesmo correr o risco da humanidade ser extinguida do planeta Terra, né? Então, foi enviado um Cryon. E as mensagens de Cryon foram transformando magnificamente a minha vida. Até que um belo dia, eu sempre me perguntei, eu sou aquele espírito assim, eu não gosto de ficar estagnada em uma coisa. Eu preciso saber mais, eu busco mais. Eu, às vezes, até fico maravilhada de ver alguém que consegue trabalhar, fazer a mesma coisa durante 40 anos da vida. Eu não consigo. Eu queria muito fazer isso, mas não dá. Depois de 5 anos, quando eu aprendo uma coisa, eu preciso logo passar para uma outra, para uma próxima. Então, chegou ao ponto que, na minha gravidez, que eu me perguntei, qual é o próximo passo? Né? E aí veio, começa a fazer sapatinhos de crochê, de bebê. Aí eu, como assim, fazer sapatinho de crochê? Mas eu nem sei fazer crochê. Começa. E eu comecei.
sem saber. Então, fui fazendo botas, cada das coisas mais lindas, que eram todas inspirações. Foi onde surgiu o canal. Então, o canal surgiu por causa dos sapatinhos de bebê. Esse canal que você tem no YouTube. Exatamente, Goldene Füßchen, que quer dizer pezinhos dourados, que também foi inspirado, né? E o canal Goldene Füßchen, ele surgiu num momento muito apropriado para mim. Porque o meu filho, quando ele nasceu, olha só que incrível que aconteceu, como que a vida vai nos encaminhando a tomar outros rumos. Eu cuidava de idosos naquela época, há 5 anos atrás, 6 anos atrás, cuidava dos idosos, era um trabalho magnífico, adorava fazer aquilo. E então, meu filho nasceu, e logo depois do 3º mês do nascimento dele, eu tinha que começar o meu trabalho novamente com os idosos. Mas o meu filho tinha sempre crises de asma durante a madrugada. E então eu tinha que ligar dizendo, não, eu não posso ir porque o filho esteve mal à noite. Aí tudo bem, ficava 3 dias em casa. Voltava a trabalhar novamente, 2 dias depois, o menino tinha asma novamente. E foi até que eu senti, é para você ficar em casa, do lado do filho. E isso perdurou durante 7 meses. Durante 7 meses, ele passou por 5 babysitter, porque nenhuma conseguia ficar com ele. O motivo eu não sei o porquê. E não ficavam com ele, e isso tudo foi me encaminhando a ficar em casa com meu filho. E logo depois eu descobri, eu tenho a síndrome do Asperger, que é um autismo leve, né? Depois dos 40, descobri o autismo, e logo em seguida o meu filho foi diagnosticado com o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, né? Então foi tudo encaminhando para que eu, hoje, tivesse o canal que tem com Goldene Füßchen e fosse hoje uma terapeuta quântico, porque ao longo da minha vida eu fui tendo essas experiências com a cura com as mãos, me autocurar, né? Ou então, no espiritismo, enquanto eu atendia, eu era passista, e aí muita gente largava, ou deixavam os vícios, ou deixavam os remédios da pressão, porque tinham que fazer o controle, né? Tomar remédio controlado para pressão, e aí iam deixando, ou sofriam de migrena, que é a migrena, qual que é o nome de migrena no Brasil? Enxaqueca. A enxaqueca, né? E várias outras coisas, né? E logo em seguida, veio o canal com crochê, para fazer o crochê. Eu fiz o crochê, o canal explodiu, né? Explodiu quer dizer, foi um sucesso, logo com 2 meses. Você ensinava a fazer sapatinhos de crochê, é isso? Sapatinhos de crochê, exatamente. E então, em 2 meses, o canal foi monetizado. Assim que ele foi monetizado, com 2 meses, foi realmente para mim um vunda, uma maravilha, né? Porque o YouTube fala que normalmente precisa de 2 anos de paciência. Para gente que não tem fama nenhuma, né? Para começar, precisa de um tempo. E aí, 2 meses depois, explodiu, e as mensagens de Cryon foram vindo, e eu senti que eu tinha que ajudar, colaborar a expandir as mensagens de Cryon. E foi o que eu fiz. Eu tentei entrar em contato com o querido aí Gustavo Amorim, para pedir para ele a permissão para eu poder ajudar no meu canal a divulgar as mensagens de Cryon, porque para mim era muito importante isso, muito. Porque daí você, Gleide, traduzia o que o Cryon falava em inglês para o alemão, é isso? Não. O Gustavo Amorim, ele já fazia a tradução, mas eu queria a permissão dele para eu poder ajudar a divulgar no meu canal, que estava crescendo.
Entendi. Né? Mas aí eu não obtive resposta, tá tudo bem. E um belo dia eu recebi uma mensagem do YouTube: olha, cuidado que você está usando um áudio que já está sendo usado no outro canal. E aí eu perguntei para a Cryon, qual é o próximo passo? Porque nenhuma das Você mensagens... tinha, nesse momento, desculpa, nesse Sim? momento, você já tinha uma ligação direta com o Cryon, ou o que você está falando quando você pergunta é uma coisa espiritual? Eu não tinha ainda uma ligação direta com ele, mas eu sabia que estava tudo sendo preparado, porque numa das últimas canalizações, ele disse, pergunta, me faça uma pergunta, diz, Cryon, você existe, Cryon? Qual é o próximo passo? É esse o próximo passo? E eu vou te responder. E eu senti aquela mensagem era para mim. E como eu sou uma fã do universo, né? Não perco o céu nenhuma noite eu perco o espetáculo do céu. Então, eu, como sempre, estava na varanda do apartamento, do balcão do apartamento, e olhando para o céu, eu perguntei, é para eu continuar? Eu preciso saber. De repente, eu senti, olha para cima da sua cabeça. E quando eu fiz assim, uma estrela enorme, enorme, ela fez assim em cima da minha cabeça e apagou. Meu Deus, foi a resposta, é para continuar o trabalho. E aí eu perguntei, como que é para continuar o trabalho? Como? E fui dormir. No outro dia, eu tive um insight. Esse insight foi, vai tu, quer dizer, que era para eu começar a fazer as narrações das mensagens. E eu como assim? Né? Logo eu, que não gostava de jeito nenhum de estar ali gravando, fazendo e acontecendo. Tudo bem, eu aceitei. E comecei a gravar. Porque se eu estou gravando, eu estou produzindo, entendeu? E depois as mensagens... O incrível é que as canalizações, elas são para a humanidade. Elas não têm dono, não têm proprietário. O canal existe, eu acredito, exatamente para isso, para quebrar essa ideia de que as pessoas têm, de que as canalizações que são enviadas para nós, os seres humanos, têm dono. Não, elas não têm dono. Elas são para todos. Todos precisam ter o conhecimento de todas as canalizações. Gleide, quando você fala em canalizações, você está dizendo em inspirações, que as pessoas recebem Sim. E que daí elas Sim. Passam para outras pessoas, é isso, né? Exatamente. E só que essas inspirações, né, elas normalmente têm um endereço, né? Tem um remetente e um destinatário. Então, muita gente acha que vamos supor, porque eu canalizei Saint-Germain, a canalização é minha. Não, não é. Saint-Germain, ele dá a mensagem dele para falar com a humanidade. Então, quem sou eu para estar falando, fulano tem que apagar a mensagem do canal dele porque fui eu quem canalizei. Não, mas a canalização não pertence, é para todo mundo. Então, o canal Golden Efuscan, ele veio também para quebrar com esse paradigma, com essa crença de que os canalizadores têm de pensar que a canalização são para eles. Não, não são, é para a humanidade. Quando um canalizador pensa dessa maneira, ele está cometendo um grande erro e acumulando um grande karma. Um grandíssimo karma, porque essas mensagens, elas estão aí para contribuir para a elevação, para a expansão da consciência do ser humano, e não para ficar guardado em 7 chaves, esperando, né, a continha subir. Não, não é isso, não é isso. E assim, Cryon tem me confirmado a cada passo que eu vou dar,
Eu pergunto para ele, aliás, esse ano, na mesma época, e se eu posso dizer, eu tenho quase certeza que foi no mesmo dia. Eu fiz mais uma vez a mesma pergunta e a mesma estrela brilhou sobre a minha cabeça. Isso foi para mim, meu Deus, foi uma coisa magnífica. E Então, Gleide, depois, você nunca esteve diretamente com o crime. Você traduz as canalizações dele e vamos dizer que tudo através de mente, de espiritualmente, é isso? uhum, exato, exato. Mas foi assim, eu sempre desejei participar uma vez de uma canalização de crime. Sempre desejei. E então, foi no mês passado, acho que foi no mês passado, ou no mês de novembro, se eu não me engano, eu recebi uma mensagem de uma trabalhadora que trabalha com o Cristiano Mouro. O Cristiano Mouro, ele é um dos canalizadores de Cryon no Brasil. E ela entrou em contato comigo por 2 vezes. A primeira vez eu não vi, porque ela escreveu em mensagens nenhuma das canalizações, né? E então não deu para eu ver. Mas depois ela me mandou um e-mail no privado, e foi aí que eu fui ver a mensagem dela. E eu fiquei maravilhada. Ai, meu Deus, e agora? Vamos marcar uma reunião. Houve essa reunião, e ele foi e falou comigo. Aliás, Gleide, Crime está aqui e está querendo enviar uma mensagem. E eu, Nossa, você amou, né? nossa, eu chorei. Uhum. Eu chorei, porque foi tudo improvisado. Foi na minha sala, não, onde eu trabalho, e era para ser só uma reunião, mas, no entanto, Cryon trouxe uma mensagem confirmando o nosso trabalho, confirmando porque eu recebi uma mensagem também de Kron, que é o superior de Cryon, me dizendo que estava tudo certo com o canal, com o trabalho, e que só tem que continuar. E ele me tratava como menina de luz, não, menina dourada. Era assim que ele me tratava. E nessa canalização, Cryon falava sobre isso, sobre as estrelas que brilhavam e sobre também me ter chamado de menina dourada. Ele falou de uma forma tão linda que esse é um termo que eles usam para poder conseguir explicar a nossa, como que eu posso dizer, o quão importante nós somos para eles, entendeu? O quão o nosso trabalho, o meu, o seu, é importante para os trabalhadores da luz, né? E aquela mensagem ali para mim foi, e ele só confirmou Nossa, tudo. Gleide, que honra você me incluir nos trabalhadores de luz. Muito obrigada. Ah, com certeza, com certeza. Quando eu vi o seu nome, Cris Angelini, uau, mais um anjo entre a gente, né? Mais um anjo, mais um trabalhador da luz. Pois é. Então, e aí você então você faz essas canalizações, essas traduções, né, da canalização do Sim. Cryon, e eu vi também que você agora está falando sobre as cartas de Cristo. As Ah, cartas de sim. Cristo, elas também existem há muitos anos, né? Sim. Por que você decidiu também falar sobre elas? Vamos lá. Olha, só voltando aqui um pouquinho, Desculpa. que eu esqueci de comentar uma coisa sobre as canalizações de Cryon e dos mestres ascensos, tá? Porque, assim, quando eu estou narrando, antes, há um ano atrás, eu não me recordava de nada, nada. Eu tinha que assistir o meu próprio vídeo para eu entender o que foi falado na mensagem, porque eu me esquecia de tudo. Então foi aí que eu tive a consciência de que as canalizações acontecem 3 vezes. Quando o canalizador recebe, quando eu estou narrando e quando você ou as pessoas de casa estão ouvindo, entendeu?
E então eu comecei a pedir, não, eu quero entender tudo que eu estou falando, porque eu nunca leio as mensagens antes. Eu desconheço totalmente as mensagens. É ali no momento da gravação, enquanto eu vou narrando, é que eu tenho conhecimento do texto. Algumas pessoas me perguntam, você já conhece o texto antes? Já fez uma leitura? Já fez um treino? Não, não tem treino nenhum. É tudo mesmo por inspiração mesmo que vai surgindo como inspiração. E as cartas de Cristo, elas também foram me surgindo assim. Me apareceram, achei interessante, mas não dei muita atenção, porque já com os mestres ascensos, né, os mestres ascensionados, com as cartas, com as mensagens de Cryon, eu já tinha o suficiente para fazer, achava eu. E depois veio novamente, e veio novamente. E eu entendo as mensagens do universo assim, quando uma coisa começa a aparecer várias vezes consecutivas na sua vida, é porque algum trabalho deve ser feito ali. Então, eu entendi a mensagem Era um novamente. sinal, né? Você Era um percebeu que era um sinal. sinal. Era um sinal. E tanto que era um sinal, que quando eu estou lendo as cartas de Cristo, é como se eu conhecesse o texto. É como se eu entro em sintonia com uma entidade e é ali que vai sendo falado. É como se não saísse de mim, entende? É como se vai fluindo o que tem que ser dito, porque eu sinto a emoção, eu sinto a presença de Cristo nesse momento. Quando eu estou falando das mensagens de Saint Germain, eu sinto a presença de Saint Germain. Quando é Cryon, quando é Arcanjo Miguel, quando é Mãe Maria, eu sinto. Então, são momentos e sintonias muito diversificadas que eu vou sentindo naquele momento. E o melhor momento para mim do dia é quando eu estou gravando. Nossa, o dia que eu não gravo, eu sinto a falta. Então, foi aí que surgiram as cartas de Cristo, né? Porque eu escrevi para a editora, pedindo a permissão, eles simplesmente me falaram, mantenha o conteúdo, toda a veracidade do conteúdo. Esse é o nosso lema aqui do canal Golden Ephesian, não trocar nenhuma palavra, não tirar e nem acrescentar, passar exatamente aquilo que foi passado, entendeu? Então, eu mantenho todo o conteúdo que foi psicografado. Certo. Agora, depois que você tem quantos filhos, Cleide? Eu tenho 2 filhos. 2 filhos. Um de 19 anos e um de 5 anos. De 5 anos. E aí Sim. Você também passou por uma EQM, essa experiência de quase morte. Como que foi? Olha, para falar a verdade, eu não queria voltar não, viu? Para ter uma ideia, eu não queria voltar. Eu tive que fazer uma cirurgia aqui na Suíça. Isso foi quando? Foi meu Deus, se eu não me engano, há 3 anos atrás. 3 anos atrás. Então, eu tinha que fazer o ligamento da minha diástase e então, durante a anestesia geral, né, eu me via dentro de um túnel. Dentro de um túnel, eu não estava sozinha. Mas antes, eu sei que eu estava em um local onde a sensação é indescritível. Aqui na Terra, não tem como descrever a sensação que tinha lá. Não tem como. Eu só sei que durante a volta desse túnel, era um túnel muito comprido, assim, tinha as luzes brancas, eu estava com alguém, e eu já chorava,
porque aquela pessoa que estava me acompanhando, eu sabia que eles estavam me tirando de lá de onde eu estava para me trazer de volta à vida. E eu não queria. Eu chorava porque eu não queria deixar aquele sentimento que eu estava sentindo lá do outro lado. De jeito nenhum. E aos poucos, aquela entidade foi colocando na minha cabeça, olha, você tem o seu filho, ele está te esperando. Você tem o seu esposo, você tem os seus pais, você tem uma vida aqui fora, você precisa voltar. Mas era um choro muito compulsivo, que eu não queria. Mas aos poucos eu fui me recordando da minha vida, que eu tinha que realmente voltar, porque o trabalho ainda tinha que continuar. Tanto é que quando eu voltei, gente, só de falar daquele momento fantástico, eu simplesmente chorava, porque a energia daquele local, ela é tão magnífica, que ela fica impregnada na nossa essência, no nosso sentimento, ainda durante meses. E foi a partir daí, foi que surgiu o canal. O canal, e me veio também o terapeuta quântico, né? Porque eu me perguntei novamente, qual é o próximo passo? E me deitei, fui dormir, e quando eu dormi, eu acordei no outro dia, pela manhã, peguei meu telefone e vi uma mensagem de Otávio Leal, que é o diretor da Escola Humana Universidade no Brasil, que cria aí vários terapeutas, né, em várias direções, em vários temas, posso dizer assim, especificações, e vi ele falando, você tem interesse em conhecer o que é ser um terapeuta quântico? Continue aqui comigo. E eu, opa lá, peraí. E comecei a ouvir, quando ele terminou de falar, veio o clique. Essa é a minha resposta sobre a pergunta que eu fiz ontem à noite. Eu senti tão nítido que na mesma hora eu fui lá e me inscrevi para poder estudar. E aí foi Agora, tudo eu queria desenvolvendo. só voltar um pouquinho na IQM. Sim, sim. Essa sensação que todo mundo que passa pela IQM fala, né? Que é uma sensação assim de paz, eu queria saber o que é exatamente. Eu tenho uma curiosidade que você não tem noção. Cada vez que eu escuto um depoimento de EQM, o que as pessoas falam, eu fico imaginando que paz é essa, porque eu penso que a paz interior é o desejo da grande maioria das pessoas, não é? É. Esse é o desejo, sim, da grande maioria das pessoas. Porém, aqui na Terra, a gente ainda não está apto, talvez, a viver aquele sentimento. Porque para você conseguir sentir aquele sentimento que tem do outro lado do véu, ele talvez seja muito poderoso para que nós, nesse corpo aqui, possamos suportar. Ele não suportaria, ele se autodestruía se sentisse. Então, por isso que algumas pessoas, né, são levadas a sentir essa sensação da EQM, né, que é a experiência quase morte. Você dá um pulinho lá, sente aquele bem-estar maravilhoso, aquele amor, aquela paz, aquela leveza, né? Que é como eu disse anteriormente, que é indescritível. Eu nunca senti isso aqui na Terra, e eu sabia que quando eu voltasse, eu não iria sentir de novo. O máximo que a gente pode sentir é um pouco de paz, é um pouco de leveza, né? É aquele bem-estar enquanto você está louvando, ou durante uma música, ou durante um desdobramento que a gente sente.
é uma leveza maravilhosa, né? Uma sensação maravilhosa. Mas o estar lá do outro lado não tem como descrever. Por isso que tem muitas coisas que para o ser humano vai continuar sendo, como se diz, como que eu posso dizer? Vai continuar sendo um mistério. Uhum. Porque a gente ainda não tem a palavra o suficiente evoluída para descrever aquela sensação, entende? Por isso que é uma coisa, eu posso dizer, sobrenatural para nós aqui humanos, porque Você por isso acha que eu não que queria voltar. E você acha, Gleide, que a EQM, ela acontece para que o ser humano aqui na Terra, ele não tenha medo da morte? Ou ele saiba que do outro lado existe algo espiritual que é maravilhoso? Porque, não, claro, a maioria não passa pela EQM. E eu percebo que as pessoas que passam pela EQM, elas se sentem muito confortadas quando elas conversam com as outras. Então, você vê comentários assim, nossa, que maravilha. Então, as pessoas acham que eu estou doida, mas eu não estou. Isso, de fato, aconteceu comigo. Uhum. Você acha que algumas pessoas passam pela EQM para que elas também sejam mensageiras de dizer, olha, isso pode acontecer com outras pessoas? Então, com certeza, uma EQM, ela acontece sim, não só para mim, mas também para que eu possa contribuir com as minhas informações, com a minha experiência, para o resto da humanidade, né? Para poder dar aquele alerta, dar aquele sinal, ei, a vida continua depois, não é? E quando a gente passa por uma EQM, a gente nunca mais volta ao mesmo, nunca mais. Muita coisa acontece, a vida se transforma, é como se um portal se abrisse perante você, onde você começa a entender coisas que antes não entendia, você começa a perceber coisas. Hoje, às vezes, até mesmo acordada, eu tenho certos desdobramentos onde eu me encontro com, eu posso dizer, com a minha família ancestral, né, de onde vem a origem do meu espírito, porque eu sei de onde ela vem, de onde o meu espírito vem, né? Antes de encarnar aqui na Terra, eu tenho a origem de uma estrela. Então, foi até essa semana passada, eu estava em viagem de Portugal, agora, domingo até, foi domingo, de Portugal para a Suíça, e fizemos 20 horas de carro, e ali houve um momento que eu estava cansada, e eu me encontrei com uma senhora muito bonita, elegante, comprida, assim, com os cabelos compridos, ela estava vestida com um vestido longo azul, e eu descia uma rampa, eu ia ao encontro dela, porque ela estava me esperando, e eu dizia para ela, quem foi que me enviou para lá? E eu entendi que eu perguntava para ela quem tinha me enviado para a Terra, né? E, de repente, do nada, eu voltei. Mas são assim, são momentos que eu posso dizer que é como se eu estivesse em um mundo paralelo, entende? É como se por alguns segundos eu apagasse aqui e pudesse estar alguns minutos do outro lado. Então, acontece esse tipo de coisa comigo. Ou quando eu estou atendendo como terapeuta, não, atendendo as pessoas online, principalmente. E Eu você tenho esses atribui devotos, isso à EQM porque foi tudo foi desenvolvendo depois. depois da EQM. Uhum. Antes, eu tinha, sim, pré-munições, muitas pré-munições, desde 5 anos de idade, eu tinha pré-munições, várias, inclusive, eu posso comentar, Flor? Eu acho que Claro, eu por estou saindo favor. um pouquinho, para que todos compreendam o que eu vou dizer, né? Um caso que aconteceu com aquele avião da Air France. Um dia antes, eu me via, ao mesmo tempo, em 2 lugares. Uma vez por fora dele, eu via o modo com que ele impactava no oceano,
E eu me via dentro da cabine do piloto, o modo também com que ele descia. Eu vi perfeitamente, inclusive a imagem do mar. Nessa visão, foi para mim, posso dizer aterrorizante, porque foi chocante para mim, foi impactante. Eu vendo aquela imagem, foi impactante demais. Esse E aí, quando acidente veio, foi quando? se eu não me engano, foi em 2007. Esse avião Eu tenho caiu até que onde? olhar. Ah. Foi o último avião da Air France que caiu. Foi. Então, E você estava acordado ou você estava dormindo? eu estava dormindo. Normalmente, as minhas premonições acontecem durante o sono. Aconteciam, né? Durante o sono. Eu tive várias muito impactantes mesmo. Até de vulcão, que eu estava dentro de um vulcão em erupção, e logo em seguida veio um vulcão em erupção em Camboja, me parece. E assim foi. Mas com a Air France, logo um dia depois, ou 2 dias depois, veio a notícia. E eu disse, eu sabia. Então, foi depois de vários desses acontecimentos, eu pedi, até então, eu não tinha muita sabedoria no ramo das premonições, né? Então, eu disse, eu não quero mais ver essas coisas, eu não quero. Eu chorei muito, também por ter visto um melhor amigo meu, eu vi ele perdendo a vida, né? E logo depois aconteceu, tanto com outras pessoas, entes queridos da minha família mesmo, vi. Então eu disse que eu não queria mais. Mas logo depois eu fui aprendendo no Espiritismo, que são todos os dons que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa entender o porquê que nós recebemos esses dons. E foi a partir daí eu parei de ter as visões, mas logo depois que eu aprendi, eu pedi perdão para a espiritualidade, pedi perdão e falei, olha, me perdoe, eu quero continuar tendo, porém, eu quero poder acordar e fazer uma oração. Sempre que for uma visão, eu quero fazer uma oração, porque eu não quero mais ouvir mensagens ou notícias do que aconteceu que aconteceu já no meu sonho antes. E assim foi feito. Quando eu tinha premonições, eu acordava, fazia uma oração curta. Proteja, Senhor, quem for que seja, proteja. E não ouvia mais nenhuma notícia ruim que vinha das minhas premonições. Mas eu comecei a ter visões, né, desdobramentos, como no mês passado eu até postei um vídeo no canal falando do trabalho da espiritualidade com as crianças que estão renascendo, porque gratidão ao universo, eu tive a honra, a alegria de poder estar em uma das bases no plano espiritual, onde eles levam as pessoas para se tratarem, né? E nesse caso foi com uma grávida. Nossa, Gleide, tá uma delícia te ouvir, né? Nossa, eu ficaria Obrigada. realmente horas. Então, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos finalizar esse programa, só para finalizar o vídeo, mas eu vou continuar aqui conversando com a Gleide. E faço um convite a você que está aqui nos assistindo, ou pelo YouTube, ou nos ouvindo pelo Spotify, que você também nos acompanhe na próxima semana. Então, nessa quinta-feira, nós vamos ouvir a história da Gleide até aqui. A partir da próxima quinta-feira, ela vai contar sobre essa experiência muito interessante, que eu estou curiosa para saber, com as crianças que estão renascendo. Vai falar como foi que ela passou pela Covid, ela rezou muito a Mãe Maria, houve muitas orações para ela, e vai contar também sobre outros planetas, como é que as pessoas se conversam, o que acontece, será que realmente existe vida em outros lugares? Será que as pessoas que têm experiências espirituais estão também passando aqui para a gente?
Então, não perca, na próxima semana vamos continuar a nossa conversa com a Gleide. E vou fazer para você aquele convite. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aqui no canal Angeline, nos acompanhe pelo Spotify, pelo YouTube e também não se esqueça de ativar o sininho. Até a próxima quinta-feira.